Olá, pessoal. Meu nome é Nathalie, eu sou acadêmica da 10ª fase da medicina e hoje eu trouxe para vocês mais um seminário do projeto Motiva Down, com o objetivo de esclarecer algumas apresentações clínicas do diabetes nos pacientes com a síndrome de Down. O diabetes é uma doença crônica sistêmica resultado da ausência ou da deficiência da insulina no organismo. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, que tem a função de controlar a quantidade de glicose no sangue. Quando a pessoa tem diabetes, o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue utilizá-la da forma adequada. Isso faz com que a glicose se acumule no sangue e os sintomas comecem a se manifestar. A longo prazo, se não for controlado, o diabetes pode causar complicações graves, com efeitos em vários órgãos, incluindo coração, olhos e rins. Os principais sintomas apresentados pelos pacientes diabéticos, de modo geral, incluem o aumento de sede, que é a polidipsia, a poliúria, que é o aumento da frequência urinária, o aumento do apetite, a polifagia, a perda de peso de forma involuntária e alterações visuais, como o surgimento de glaucoma, catarata, diminuição da acuidade visual e até a perda da visão. As crianças com síndrome de Down têm 4 vezes mais chances de desenvolver o diabetes do que a população em geral. Uma a cada 60 crianças com a trissomia terá a doença e elas tendem a desenvolver o diabetes mais cedo. Nós vamos falar aqui sobre 2 dos tipos principais do diabetes, que é o diabetes tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, acontece um processo autoimune que ataca as células beta do pâncreas. A insulina, que é produzida pelo pâncreas, funciona como uma chave que abre a porta da célula para a entrada da glicose. No diabetes do tipo 1, o pâncreas não produz a insulina, graças a esse processo autoimune. Dessa forma, a glicose não chega à célula e elas ficam sem o combustível necessário para produzir a energia. O diabetes do tipo 1 se manifesta geralmente em crianças e adultos jovens. Os sinais e sintomas são precoces, acontecem geralmente de dias a semanas. E todas as pessoas com diabetes do tipo 1 precisam da injeção da insulina para estabilizar os níveis de glicose no sangue. Essas injeções hoje são utilizadas em formas de caneta e são de fácil manuseio, fácil aplicação e fácil regulação das doses prescritas da insulina. Além da insulinoterapia, se faz necessário também o controle alimentar para dosagem e regulação das doses adequadas de insulina. O diabetes do tipo 1 é o mais comum entre as crianças com a síndrome de Down. Ela pode ocorrer ainda mais cedo em pessoas com a trissomia, geralmente numa média de idade entre 8 anos, sem diferença entre meninos e meninas. O controle glicêmico também é diferente nesses pacientes. Acontece uma menor frequência das injeções e necessário uma menor dose por peso corporal. Os níveis de hemoglobina glicada também são menores para o controle glicêmico quando comparados à da população pediátrica sem a síndrome. Em relação ao tratamento, os níveis de glicose estabelecidos como meta ficam entre 72 e 144 miligramas por decilitro, geralmente. Estudos mostram que quanto maior a redução das taxas, que ficam entre 72 e 108, menores são os riscos aos órgãos-alvo. As crianças com diabetes do tipo 1 e os seus familiares são incentivados a checar os níveis de glicose no sangue pelo menos 4 vezes por dia.
Algumas crianças desenvolvem uma condição médica grave, emergencial, que é a cetoacidose diabética. Ela ocorre graças a altos níveis de glicose na corrente sanguínea, que para gerar energia acabam metabolizando essa glicose ah, em gordura e em altos níveis de ácidos graxos e cetona. Isso gera um distúrbio metabólico que evolui com hiperglicemia, desidratação, cetose e acidose metabólica. As manifestações clínicas iniciais desse quadro são a ceia, a poliúria, a hiperglicemia e o aumento de corpos cetônicos na urina. E as manifestações tardias incluem cansaço e sonolência, pele ressecada ou avermelhada, náuseas, vômitos, dores abdominais e um forte odor cetônico no hálito. No diabetes do tipo 2, aparece quando o organismo não consegue mais usar adequadamente a insulina ou não produz o hormônio mais de forma em quantidade adequada, graças ao excesso de gordura. Esse excesso de gordura prejudica a ação da insulina e a glicose não entra na célula para a produção de energia. E aí o pâncreas começa a produzir mais insulina até ficar sobrecarregado e começar a falhar. O diabetes do tipo 2 é mais comum na população geral, principalmente acima de 40 anos. A evolução é lenta e silenciosa, na maioria das vezes assintomática, que dificulta o diagnóstico, já que os pacientes demoram a procurar atendimento médico, e frequentemente está relacionada ao estilo de vida e à obesidade. A relação do diabetes mellitus com a síndrome de Down tem como fatores o déficit motores e intelectuais nas crianças com a síndrome de Down que dificultam e reduzem atividades físicas, a predisposição a desenvolver sobrepeso e obesidade desde os primeiros anos de vida, levando à resistência à insulina e diabetes do tipo 2, a hiperlipidemia e síndrome metabólica na adolescência e na vida adulta. A dislipidemia pode estar associada à produção anormal da leptina. Esses pacientes apresentam altas concentrações de leptina em relação à gordura corporal, mas sugerem presença de alguma resistência à insulina. Em pessoas com sobrepeso, obesidade, o excesso da leptina de forma crônica na corrente sanguínea causa uma disfunção nos receptores desse hormônio no cérebro, verificando-se defeitos ou mecanismos de sinalização para supressão da fome. Assim, de forma paradoxal, apesar dos altos níveis de leptina, essa resistência ao hormônio faz com que a pessoa não se sinta saciada, aumentando a ingestão alimentar em um ciclo vicioso. O tratamento do diabetes mellitus inclui mudanças no estilo de vida, com alimentação saudável e prática de exercícios físicos rotineiros, uso de hipoglicemiantes orais e, em alguns casos, o uso de insulinoterapia também. Pessoas com síndrome de Down devem controlar o diabetes de forma cuidadosa para minimizar os riscos de complicações. O diabetes pode danificar os vasos sanguíneos e os nervos em vários órgãos: rins, coração e olhos. Os nervos e vasos sanguíneos são um grande risco para a ocorrência do pé diabético, uma das grandes causas de amputação entre os pacientes de diabéticos. As dificuldades de aprendizagem associadas à síndrome de Down podem fazer com que seja difícil lidar com o diabetes em primeiro momento. De forma geral, crianças e adolescentes precisam do monitoramento da família para lidar com condições, mas quando mais velhos, indivíduos com a síndrome de Down podem alcançar uma autonomia maior e serem capazes de cuidar do seu próprio diabetes.